Hoje o nosso Pode Pôr Café até você é um bate-papo com ela, com a Tetê Molaz, a fundadora do Mercado do Café. E ela vai contar pra gente sobre esse lugar tão especial e tudo que ele tem para oferecer. Quando você chegou aqui, o que tinha de diferente aqui? A estrutura era essa. Então, a estrutura crua era essa, né? A parte de ferro, os vitrais, como é que chama? Lustres, essas coisas, eu não mexi. Mas toda essa parte central, ela era coberta, ela tinha uma telha. Aqui existiam bancadas de fora a fora, então toda essa estrutura que hoje é muito aparente, ela era toda coberta. Todo o espaço era feito de prateleiras, muita mercadoria, tanto que quando a gente tirou tudo, a gente tem pessoas que entram aqui e falam assim: nossa, eu acho que eu conheço esse lugar, né? E aí a gente fala, é um antigo mercado municipal. A pessoa, nossa, mas vocês mudaram bastante coisa. E na verdade não, a gente deixou a estrutura do espaço aparente para que as pessoas pudessem usufruir da arquitetura e das obras de arte que tem aqui. O que a gente fez de intervenção? Toda a minha estação central de cafeteria, que é linda, né, que a gente fez essa ocupação. Eu cheguei aqui, eu já fiquei apaixonada. Tem gente que acha que esse piso é do antigo mercado. Não, a gente colocou. Né? Foi buscar lá a referência, né? Buscar a referência. Os painéis, a nossa logo, ela foi feita pelo Pedro Sangeon, que é o artista do grupo aqui de Brasília. Né? Ele era cliente meu lá da Asa Norte. E aí, a gente conversando com a esposa do antigo dono aqui, que era o Jorge Ferreira, ela me contou que a logo daqui foi feita pelo Ziraldo, que era amigo pessoal do Jorge. Aí eu, gente, um ilustrador que chique, isso aqui, aí eu, gente, eu tenho um ilustrador maravilhoso também, que eu conheço, que tá próximo aqui, que é de Brasília e tudo mais. E aí, fiz o contato com o Pedro e dei o desafio dele fazer a nossa logo, né? E aí eu contei a história do espaço, contei o que a gente ia fazer aqui, e ele enxergou os arcos, né? E aí quando ele fez, aí a gente falou, não... Essa pintura é dele. E aí as pinturas são dele. Ele falou, Tetê, eu vou fazer a logo, mas eu vou fazer os arcos também. Aí eu, que arcos, Pedro? Ele é 7 arcos que tem aqui. Aí eu, não tinha nem reparado, porque era tudo de olhinho, né? E aí, quando ele me fez o projeto, ele falou assim, o seu projeto é do pé ao paladar, assim, não tem pra onde fugir. Então, ele fez o ciclo do café desde o plantio, a florada, a florada, exatamente. E a florada, eu sou encantada com a florada do café. Eu acho a flor mais linda. Tá, ó, daqui a pouquinho chega, né? Sim, e o pessoal agora já até falou de florada. Na verdade, florada é primavera oficialmente, né? Mas dependendo do ciclo de chuvas, né, você tem mais de uma florada ali no período de safra, né? E eu sou apaixonada pelo cheiro, eu acho muito bonito. E aí eu sempre dou ênfase quando a gente vai falar do ciclo do café e tal. E quase ninguém fala da flor do café. E eles disseram, eu fiz um painel só para a flor do café, porque você falou com tanto carinho e que muita gente nem sabe que tem. Eu falei, não, gente, tem, é lindo. Mas... Agora sim, quando você chegou aqui, você viu esse espaço enorme, né? Aí já veio à sua cabeça o mercado do café ou isso já vinha antes de você achar o local? Então, eu tinha um projeto micro que virou macro. Desde sempre a questão, quando eu bati o pé falando não quero cafeteria mais, era para eu trabalhar as frentes, torrefação, escola e venda de utensílios e equipamentos. Há 10 anos atrás eu tinha muita dificuldade de comprar uma V60, comprar uma prensa francesa. Eu falei, gente, não é possível, a gente está em Brasília. E eu morava nos Estados Unidos. Então, quando eu vim para Brasília com essa mentalidade de fora, e aqui você chega direto para todo mundo com um concurso público, os serviços privados são focados no público, né? Eu falei, gente, não é possível, eu não consigo achar uma embalagem de papel, eu não consigo achar um copo de papel, não tinha nada. É verdade, né? É verdade, E tudo aí, era muito dificultoso mesmo. Tudo acessível lá fora e aqui não, exatamente, aí eu falei, não é possível, né? Então, eu comecei a falar, não, eu vou trazer coisas para o pessoal ter acesso aqui, porque assim como eu tenho dificuldade, todo mundo tem dificuldade.
para achar uma prensa francesa, que é a coisa mais, não tem como na esquina. Aí, eram essas 3 frentes que iam rodar. Eu sempre tive dentro da minha criação, né, projetos sociais e culturais envolvidos, né? Minha família toda, cresci, fiz escola de música, balé, teatro, tudo isso, e parte cultural, parte social também. Então, meu pai, ele desenvolveu um projeto para a escola pública, nessa área de agronomia, para horta comunitária, não sei o quê. Eu cresci em igreja, então a gente sempre faz esses projetos de missão, aí você vai para uma cidade, leva remédio, Eu sempre estive envolvida com isso. Então, são coisas que a gente promovia de temporadas. Quando eu vim visitar esse lugar, né, eu tinha procurado um lugar na Asa Norte, né, espaço na Asa Norte, tudo. E aí meu pai falou assim, minha filha, eu queria mostrar um lugar para você, né? E aí ele me trouxe aqui. Meus pais moravam aqui na 711, e meu pai gostava muito da padaria que tinha aqui, né? E quando fechou, né, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas depois ele passou aqui, uns 2 anos depois passou aqui, e tinha uma placa de que estava vendendo. Aí que ele me trouxe, né? Então, quando funcionou mesmo o espaço do mercado municipal, eu não estava em Brasília, então eu não cheguei a conhecer o espaço ativo, né? Não que eu me recorde, nem nada. Hoje eu tenho um livro que tem as imagens, as fotos, a história e tudo, que eu consigo visualizar como era, consigo mergulhar, mas eu não vivi isso aqui. Só que quando eu vim visitar, eu visitei com um dos arquitetos que participou da construção. Então, para mim, foi uma visita ao museu. Ele sabia de onde vinha tudo, de todas as estruturas de ferro, os vitrais, não sei o quê, isso aqui veio. Nada veio de Brasília, nada é de Brasília, né? Até o tijolo da parede ali em cima, a gente não conseguia reposição aqui, porque a medida dela é de outra coisa, da história, não sei o que, da onde. Dos prédios de sei lá quando, né? Então, eu fiquei encantada com o lugar, né? Só que eu falei, gente, eu tô querendo diminuir, né? Minimizar. Não tá entendendo. Aí meu pai falou assim, raciocina. E aí o que eu coloquei no papel? Todas as possibilidades que eu um dia já tinha sonhado, né, em relação ao café. Poxa, então eu podia reunir aqui. Então, ok, torrefação, a escola, venda de equipamentos e utensílios, ótimo. A nossa atividade sociocultural, ela é tratada como uma unidade de negócio, né? Então faz parte do nosso escopo ter essas atividades. E eu falei assim, a que eu mais relutei foi cafeteria. Eu falei, eu não quero cafeteria, eu não quero saber se o bolo cresceu, se ele solou, se o pão tá... Essa é a parte que eu falo assim, gente, cafeteria não tem nada a ver com café. Mas impossível ter um espaço que não tivesse esse momento de socialização, de apresentação e tudo mais. Então, hoje, o que me fez aceitar ter uma cafeteria de volta, né? Ele é uma extensão da minha escola. Entendi. Então, a gente consegue capacitar as pessoas e descer para a operação para que ela ganhe experiência e rode e entenda. Você não vê a cafeteria como o seu negócio principal. Ela está ali para apoiar outras frentes. Exatamente. Entendi. Até porque, e aí entra para um aspecto bem negócio mesmo, né? Quando você raciocina a cafeteria, você tem um ticket médio muito baixo, você tem que ter uma circulação muito alta. Então, se eu trouxesse a carga de negócio para a cafeteria, eu ia falir, né? Não sustenta, né? Não faz sentido quando você bate custos, né? Então, a cafeteria é extremamente importante. É onde a gente recebe mesmo as pessoas, onde as pessoas têm a possibilidade de socializar e tudo mais. Mas, enquanto atividade, para mim, ela é um braço da escola. Então, entendi. Hoje em dia, lógico que muitos do nosso projeto inicial, ele foi
interrompido por conta de pandemia, né? E aí, desde o ano passado, segundo semestre do ano passado, a gente já está conseguindo reorganizar novamente para voltar. Então, o projeto musical que a gente tem, que é o Mercado 1830. Então, eu ia te falar isso. Você é brasiliense? Eu nasci aqui. Você nasceu aqui. Uhum. Porque você apoia muito, muito a cultura de Brasília. Eu vi esse projeto seu musical, achei sensacional, porque eu acho assim que existe um buraco gigantesco para apoio à música de Brasília. Eu acho que ela já teve um salto na época, nos anos 80, Exatamente. 90. As grandes hoje, bandas, né, de rock. Mas assim, eu acho que hoje é tão difícil para o músico, sabe? E quando ele tem uma porta aberta como essa que você abre aqui, é sensacional isso. Então, eu sou muito de apoiar coisas locais, né? Então, se eu tivesse São Paulo, eu ia apoiar São Paulo, né? Eu entendo que a nossa comunidade, ela é transformada a partir da própria comunidade. Não é uma intervenção do além que vai de fora. Então, se eu, dentro do meu espaço, eu consigo trazer produtores que são locais, eu consigo trazer, e aí falo produtores de tudo, assim, todos os nossos tomates, verduras, né, são de orgânicos de produtores da região, né, do entorno e tudo. Pão, eu poderia comprar pão industrializado que vem, é muito mais barato, mas faz sentido não. A gente tem pessoas que trabalham com pão hoje em dia que são maravilhosos, são da região. Tudo que a gente consegue trazer melhoria para o que é local é melhor para todo mundo. Com certeza. Né? Então, nesse sentido, a cultura também é importante. Então, a nossa marca foi um ilustrador da cidade que fez. A música, a gente tem a identidade do cantor, né? Em algum momento ela tem que aparecer. Né? Então, quando você vai para um restaurante, para um bar, tudo mais, que tem música ao vivo, a pessoa que está contratando esse músico quer o que está tocando os hits da estação, porque ela quer atrair público para estar ali consumindo o espaço. Né? No nosso caso, eu quero mostrar a identidade do artista. Consigo fazer isso sempre? Não. Mas à medida que a gente consegue trazer a dinâmica do autoral, para a gente é extremamente importante, assim, ele mostrar quem ele é. É um pintor, como a gente consegue apoiar, como a gente consegue trazer. Isso na verdade, eu não sei de onde que veio, mas é uma percepção muito se você tá aqui e eu te conheço e eu posso te auxiliar com alguma coisa, por que eu... Eu sei que tem uma relação muito difícil, assim, porque fazer negócio, por exemplo, com amigo, com parente e tudo mais, tem uma... Mas é porque eu acho que hoje tudo exige, assim, um investidor, alguém que realmente possa vir e acreditar naquele seu projeto, naquele seu talento. E eu acho, assim, é muito difícil isso. Isso que você faz é um trabalho muito bonito, porque você começa a falar e eu começo a buscar no meu repertório histórias. Eu tenho um amigo que ele deixou o serviço público para se dedicar à música aqui em Brasília. E ele buscava estar em vários lugares ali. Ele compôs, participou de festivais aqui em Brasília, que tinha, não sei se hoje ainda tem. Mas ele não conseguiu alavancar aqui. Ele teve que ir para o Rio para conseguir espaço. Né? Então, quando você consegue esse apoio onde você está, é fantástico. Eu acho que realmente é esse ciclo, essa cadeia aqui que nos move, entendeu? Então, são várias coisas, né? Naquilo que a gente pode auxiliar, é muito importante isso em qualquer área. A gente abrir portas. Quem vai passar por essa porta é quem está disposto. O que eu vejo hoje no mundo da cultura? Isso porque a gente acaba se envolvendo bastante, né? Brasília é um centro cultural que não perde nada para São Paulo, Rio ou cidades do exterior, assim. A gente tem museus maravilhosos, a gente tem exposições vira e mexe, a gente tem... Semana passada estava tendo cinema gratuito na Concha Acústica com filmes, documentários maravilhosos, só que ninguém sabe.
Ninguém sabe o que está acontecendo na cidade. Então, a comunicação é muito falha. E isso eu falo com o pessoal da Secretaria de Cultura. Cara, como que isso está acontecendo e ninguém sabe? Ninguém sabe, né? E a outra questão entra que os próprios músicos, quem é artista de modo geral, ele não se vê como uma empresa. Ele se vê muito solo. Ele se vê como um personagem ali. E eu não entendo, mas ou ele assume que ele é uma empresa e que ele tem que traçar um plano para dar frutos, ou ele tem que ter alguém por trás dele fazendo isso. Romantizar não dá, né? Não dá. E quando eu falo assim do café, a mesma coisa. Porque o tanto de gente que abre cafeteria romantizando o café, porque eu amo café, porque não sei o quê. A gente aqui, o setor público, né, muito forte, muita gente aposentando. Eu vou aposentar, quero descansar, vou abrir um café. Não, então você vai descansar, você vai viajar. Mas abrir um café, você não vai descansar. Ou você romantiza, assim, acho que a tendência é ou romantizar ou achar que é glamour demais. Né? Todo mundo acha que realmente a gente vem pra cá e fica lendo o livro o dia inteiro e tomando café. Isso é a experiência do cliente, ele vem pra cá pra isso. Mas para que você faça essa atividade, né, essa experiência para o cliente, você está limpando caixa de gordura atrás do balcão, você não tá. Então, o artista, ele tem um pouco disso também, né? E isso, assim, não vou generalizar, mas ou ele se trata realmente como uma empresa e coloca essas, sem bloquear o seu processo criativo, sem bloquear sua personalidade, ou ele tem que ter alguém que faça isso por ele, né? Porque cultura é maravilhoso, mas se ela não for consumida por alguém, você não se sustenta, né? Então, são dinâmicas, e hoje, assim, quando a gente fala de Brasília, a parte gastronomia, a gastronomia hoje, oficialmente, ela é caracterizada como cultura, né? Brasília é riquíssima na área de gastronomia, e é riquíssima com pessoas talentosas, que você fala assim, gente, para tudo, para teatro, para música, para exposição, para tudo você pensar. Brasília é muito rica, só que a gente... E é lamentável, né, quando as pessoas, a gente tem essa riqueza aqui, e as pessoas saem daqui para buscarem oportunidades fora. Então eu acho assim, que quando a gente valoriza, a gente fomenta isso aqui, sabe? Né? Eu ia te perguntar uma coisa interessante, porque assim, você fala, assim, seu projeto, no que você faz, né? Não é algo que é um não planejamento, já é uma realidade há muito tempo. Mas como é que a Tereza... Passos de formiga, mas com muita vontade. Eu sei que você é muito... Eu vejo que você, assim, tem uma visão bem centrada de tudo, mas como é que você dá conta de tudo isso? Não tem aquele memezinho, não dou. Então, não dou. Sou eu. Não dou. A gente finge que dá essa cara de plena. A gente passa muita... Gente, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu sou ruim. Gerir é complicado, não é fácil, não. A parte de gestão de um negócio, não tem como a cabeça pensante dos projetos ser a mesma pessoa que operacionaliza a gestão. Você tem que sair do operacional. Não tem como. Não dá. Né? Então, assim, tem que ter um maluco que vislumbra tudo, mas, de novo, tem que ter alguém atrás que vai juntando. Nossa, não é só um, são vários. São vários. Então, assim, hoje a gente vem formando equipe para a gente conseguir fazer tudo. Por que eu falo que a gente vai em passinhos de formiga? Porque a pessoa que vem para a nossa equipe, ela tem que comprar ideia. Se ela vem só para ser mais um, não vale. Ela não fica muito tempo. Não agrega nada, não. E não fica muito tempo, porque ela vai achar vai achar que eu sou doida. Sendo muito sincero. E aí, quando a gente faz o treinamento do pessoal que chega, é ter um entendimento de que nós não somos baristas, nós não somos mestre store, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas. Nós somos agentes de transformação.
Essa é uma das coisas que eu coloco. E aí a pessoa fala assim, agente de transformação, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com as pessoas? Cara, se você recebe uma pessoa aqui com um sorriso, certamente se ela estava num dia ruim, isso já mudou o dia dela. Eu falei isso pro seu barista na hora que eu cheguei, o que estava aqui antes. O que tem um cabelo ruivo. O Breno. Eu olhei, eu cheguei, eu sentei, ele sorriu para mim, fez assim e tal. E todo o tempo que eu olhei para ele, ele sorriu para mim. Aí eu tava aqui aguardando, eu já tinha feito o pedido, aí ele parou ali, eu olhei para ele e falei assim, eu já gostei de você, porque desde o momento que eu sentei aqui, você tá sorrindo para mim. Então, assim, fica até um elogio pra ele. Eu fico até arrepiado com essas coisas acontecem. Quando assim, tem esses feedbacks, eu falo assim, gente, por quê? E eu tô num dia bom, eu não tô num dia ruim. Mas como é bem-vindo um sorriso, sabe? A gente se sente realmente assim, abraçado no local que a gente chegou e escolheu para sentar, né? E é uma coisa que eu fico muito feliz de escutar isso, porque eles são agentes transformadores na vida de vocês, os clientes que circulam aqui. Mas eles só conseguem ser essa pessoa porque a gente que é agente transformador da vida deles. Isso, exatamente. Então, a partir do momento que eu foco no desenvolvimento deles e que eles estejam bem, que eles estejam crescendo, que eles percebam que aqui é um ambiente em que eles podem florescer, e eu não estou falando que vai ficar aqui o resto da vida, não, mas é um ambiente que vai acolher, né? Eles transmitem isso para a pessoa que está servindo. Ciclo, né? Exatamente. A gente só dá aquilo que a gente tem. Exato. Né? Isso em todas as áreas. Você todas as áreas. Isso aqui com a sua equipe, mas isso aí é na escola, isso aí é nas ações que você faz aqui dentro. Tudo, eu faço assim, gente, nós somos agentes transformadores e a gente transforma a vida das pessoas por meio do café. Mas isso é porque eu gosto de café. Porque isso poderia ser qualquer coisa. Mesmo com pão, com, sei lá, azeite. A minha irmã é enfermeira obstetra. Então, ela transforma a vida das pessoas nesse meio. Então, o café poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas a gente intencionalmente fazer as coisas raciocinando que as pessoas que estão em contato conosco, elas são transformadas não pelo que a gente fala, mas porque a gente é. Né? Aquela velha história assim de você criança, né? Criança, você pode falar o que você quiser, ela vai olhar o que você está fazendo e vai replicar o seu comportamento, né? Então a gente tem que ser aquilo. Então aí o pessoal fala assim que eu não agrado 100% das pessoas. Nossa. Se você agradasse, eu te perguntar o segredo. Na terça. E na quarta-feira a gente tem o de drinks com café, que aí sim vai ser um happy hour, né? Vai ser a partir das 5h30 da tarde. Legal. Aí normalmente o Emerson faz as apresentações e a gente tem tentado trazer os drinks de competição dele, né? Que são os drinks autorais e tal. Tem vezes que a gente não consegue trazer todos por conta dos insumos, né? Como vai muito focado na competição, normalmente tem insumos que não são muito fáceis de achar, ou você acha só numa época X. O de barista, eu falo pro pessoal assim, eu sei que tem a questão dos horários e tudo mais, mas se você conseguir reorganizar a sua agenda para estar aqui, o que acontece? Que eu falo do Emerson. O Emerson, ele é um profissional extremamente completo nessa área do café. Ele torra café, ele tem a operação, ele faz parte sensorial, enfim. Ele é competidor, então ele tem uma realidade de criação, isso é extremamente importante no mundo do café também, e ele dá curso no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, ele tem olhar diferenciado para tudo, né? Exatamente. Então ele tem uma perspectiva em relação ao universo do café e à cultura de consumo muito completa, porque a gente tem uma característica de ir acomodando aqui na nossa realidade. Então, se você me perguntar de Brasília, eu vou saber muito bem da realidade de Brasília, né? Mas quando você raciocina Brasília comparado ao Sul, comparado ao Sudeste, ou São Paulo é separado, né? Assim, quando você vai para o Norte, para o Nordeste, e você junta tudo numa cabeça só, né? Você
começa a raciocinar diferente. Eu falo assim, gente, eu adoro quando vem gente de fora aqui dar curso, porque aí eu converso o dia inteiro mesmo, sabendo muita coisa. Isso faz com que você consiga inovar no seu negócio, faz com que você acenda uma luzinha para você ir pesquisar alguma outra coisa diferente. Você começa a perceber receitas e costumes diferentes para você provar, para você testar. Então, eu falo que a oportunidade de estar em contato com ele nesse aspecto é muito diferente. E aí, principalmente você que tem entrevistado muitas pessoas, né, no meio do café, ter um contato com ele, né? Um contato com ele, e dentro do curso, assim, da metodologia, você trazer aspecto histórico, você falar de questões específicas de cultivo. Quando você for visitar a fazenda, você já vai olhar com uma outra perspectiva, né? Por mais que não seja aprofundado, mas você vai saber o que está acontecendo ali, né? Aspecto sensorial, eu sei que você já fez o curso com a Lorena, mas aí você entra com uma outra vertente. O curso de aspecto sensorial nunca pode parar de fazer. Se a gente tiver a oportunidade de fazer, tem que fazer, porque a gente vai se descobrindo, né? É exercício, você vai descobrindo, acidez, como que funciona. E a parte de preparo, né? A gente brinca que não é para sair. A gente fala, entrega o certificado, aí o pessoal já tem um cartãozinho, né, de cafeólogo, chega nas cafeterias, assim, apontando o dedo. Mas pelo menos você brinca com mais autoridade em casa, né, que seja, né, para fazer o seu café. Você brinca com mais autoridade em casa. Eu falo assim, a gente, na pandemia, dentro do nosso clube de assinatura, a gente fez o curso de barista em casa, né? E aí vinham os clientes depois assim, eu faço esse drink aí. Aprendi direitinho. Agora, aí vem as esposas junto, né? Fala, nossa, é um saco, e coloca na TV grandona assim, aí fica fazendo, a gente é obrigada a tomar. Não, eu fui fazer um curso, aí tinha um casal, foi muito engraçado. Aí perguntaram assim, por que você está fazendo esse curso, né? Para cada um. Aí ela virou e falou bem assim, é porque ele faz café todo dia. Aí todo dia ele chega para mim e fala assim, o que você achou do café? Aí eu falo assim, muito bom. Eu quero falar mais, eu quero poder me expressar melhor, com mais profundidade. Sabe o que eu faço com os meninos? O que vocês acharam do café? Tá gostoso. Eu falei, não, essa não é a resposta. Vamos lá. Mas, tá bom. Isso aí, pelo menos 3 coisas. Vocês têm que falar de acidez, doçura e cor. Pelo menos isso. Aí tá bom. Aí toda vez aí que... Não, tá diferente. Também não é resposta. Não é resposta. Tem que fazer aquelas pegadinhas aí, assim, tipo, prova esse café aqui, me fala. Descritivo. Ainda mais eles vão competir, né? Mas, gente, vocês têm que saber o que vocês estão buscando no café de vocês. São os dois que vão competir? Não, é a Sabrina, o Mika, ele vem só no final de semana. Sabrina vai arrasar, né? Você viu a responsabilidade, né? É para ganhar, não é para competir só. Nossa. Segunda eu nem venho. Não, segunda você vai chegar aqui. Um troféu, eu quero troféu ali na prateleira. Mas bom, né? Eles se sentem motivados, né? Então, mas isso, de novo, é uma característica que a gente incentiva para que a pessoa aflore. Porque já teve muita gente que passou por aqui e que não quis esse estilo de... Não, eu quero ficar no meu de sempre. E para mim não funciona o meu de sempre. Você pode ser muito, 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 muito bom. Mas se você está estagnado, não funciona. Eu brinco que a gente tem que ser... Nós brincamos, né? Que a gente tem que ser resolutiva, inovadora. A gente não pode se acomodar, né? Não adianta. Eles falam assim, você pode exercer a mesma função sempre. Não tem problema. Mas todos os dias você tem que tentar melhorar aquilo que você está fazendo. Porque existem maneiras diferentes de fazer. E existem maneiras que vão melhorar e facilitar aquilo que você está fazendo, sabe? E aí, quando eu faço entrevista, assim, na minha cabeça, como eu tenho essa inquietude, eu que entrevisto. Então, como eu tenho essa inquietude, assim, eu todo tempo estou estudando, fazendo curso de especialização, isso aqui, quando a pessoa, eu percebo que ela tem uma mentalidade de que se ela for atendente, ela vai ser atendente o resto da vida e para ela tá bom, não funciona. Não funciona, porque aqui a gente dá
treinamento, a gente faz treinamento contínuo com as atividades, tem exercício para eles fazerem, a gente faz gincana que tem que responder as coisas, e se a pessoa não quer, ela não vai eu acho aprender. que Então, o significado de zona de conforto, ele tem, assim, eu posso ser muito boa, ter a minha zona de conforto ali, mas eu estou vislumbrando sempre algo mais. Agora, algumas pessoas, elas se acomodam na zona de conforto e me deixam quietinha aqui, que tá ok. Né? Tá ok. A zona de conforto, ela vai expandindo, na verdade, né? Porque aquilo que antigamente era você vislumbrar lá na frente, quando você chegou, ele virou sua zona de conforto, você já alcançou. Exatamente. Né? E aí, tem gente que tem a zona de conforto bitichinho. E tem gente que acaba, né, mais... Eu tô buscando a minha zona de conforto no momento. Que ela ampliou tanto que agora eu falo, gente, alguém me esquece de esconder aqui, né? Mas de vez em quando foge um pouquinho, assim, a gente tem que ter os momentos de descanso. Vieram trazer um café para você. Você despacha aqui, você se reúne, você encontra pessoas. Quantos cafés você toma por dia? Não, eu já diminui muito. Antes eu tomava muito café. Hoje em dia, até por questões assim de entender que quanto mais café eu tomo, mais acostumado meu paladar fica, né? Hoje eu às vezes até provo e não finalizo, né? Então, não sei, nem sei dizer. Mas até é porque realmente eu tomava muito café ao longo do dia, né? E aí acaba que você vai diminuindo, assim, quando... O que eu faço são métodos diferentes, né? Então vou rodando, assim. Vou tomar, às vezes peço para eles, ou então quando chega café novo, aí acaba que eu tomo mais, porque a gente tem que fazer diferentes provas e tal. Mas não sei, eu devo tomar umas 6, umas 8, 10 xícaras aí por dia. Não então você tomava quantas? Nossa, 20? Eu tomava muito café. Meu Deus! Teve uma vez que eu fiz um nutricionista pediu para que eu fotografasse tudo aquilo que eu comia e bebia. Nutricionista odeia que a gente tome muito café, né? Tudo que eu comia e bebia eu tinha que fotografar, né? E assim, tinha um prato de comida, 5 xícaras de café, um bolo e mais 5 xícaras de café. Ele, como assim, cara? Eu falei, não, eu trabalho com isso. Ele, não, tudo bem, mas... Aí, assim, a gente vai se policiando também, né? Mas ficar... E eu tenho uma tolerância boa de ficar sem beber café também, né? Então, tem gente que, enquanto não bebe café, dor de cabeça, não sei o que... Não, assim, normalmente de manhã cedo, assim que eu acordo, eu não tomo café. Eu venho tomar café até as 10 da manhã, por ali. Né? Então... o café que você está hoje aqui na torrefação é de onde? Então, a gente tem de diferentes regiões, né? Então, hoje eu tenho cafés do Cerrado Mineiro, a gente tem cafés aqui do Cerrado Goiano, café da Mantiqueira, tem café do Sul de Minas. A gente está com algumas amostras, né, de cafés Espírito Santo, Chapada Diamantina, mas o mercado, a gente tem a perspectiva de ter cafés do Brasil todo, então de diferentes regiões produtoras. A ideia é ter um representativo de cada região do país. Você tem algum produtor que te acompanha há muito tempo? Tenho. A gente tem o Jorge Fernando Naimeg. Naimeg é o do Cerrado Mineiro. É a nossa... Antes de ter o mercado, eu tinha uma linha de café só, que é essa do Cerrado Mineiro. Então, você manter a constância de qualidade e a mesma característica sensorial do café exige que você tenha uma proximidade com o produtor, assim, muito grande. Então, a gente tem o Naimeg e a Expocacer, né, que a gente anda muito junto para essa linha de café. Então, em termos de volume e tudo. E aí tem a Cris, que desde que a gente conheceu, a gente compra todo ano a safra dela. O pessoal da Honey Coffee, que é o Alessandro, o Renato, que eu conheci recentemente, que a gente acaba se aproximando bastante. Mas, assim, o que mais a gente fala de representação, até em função de volume, é o Naimeg. O Naimeg é super reconhecido no Cerrado Mineiro também, produtor de modo geral, né? Porque ele ganha bastante prêmio.
né, em várias categorias. O ano passado, ano passado não, no início desse ano, um dos cafés dele, eu até não consegui comprar a safra, porque a gente comprou ano passado. Esse ano a safra dele, ele ganhou o leilão lá, a saca bateu 60 mil. Eu falei, como é que eu recompro esse café agora? Ai, ai. Como é que eu recompro? Não tem condição, né? Mas é um produtor que a gente tem muito carinho, assim, de estar perto. E aqui na região, assim, tem o seu Maé, que também é bem querido. A produção dele é micro, né? No ano passado a gente nem conseguiu comprar café dele, porque não produziu o suficiente. Né? O ano anterior a gente comprou 5 sacos só. É produção bem artesanal mesmo. Eu fiquei encantada aqui, além do ambiente daqui para lá, com aquela floricultura ali. Porque quando a gente viaja para fora, a gente vê muito, né, assim, cantinho com flores na rua, né? As pessoas lá fora têm o hábito de comprar flor para si, para levar para casa, para botar ali na mesa e tal, né? E eu achei assim que combinou tanto com o ambiente aqui. A Helena é a florista da Borda Flor. A Helena é uma grande amiga minha, desde pequena, e sempre foi uma apoiadora do café, como tudo. E ela não tomava café, a família dela não tem costume de tomar café, mas ela sempre esteve comigo, assim, né? E aí, ela é psicóloga, trabalhava numa organização, e durante a pandemia, acho que foi durante a pandemia, antes da pandemia, ela começou a fazer arranjo de flores, assim. O pai dela sempre deu flores para ela. Que lindo. Todo aniversário sempre ganha flores. Então, e a mãe dela que faz bordados. Então ela pegou disso e transformou no negócio dela. Então hoje ela não atua mais no ambiente organizacional. Ela falava que não atuava com a psicologia, mas eu falei, não, você é muito psicóloga, porque para manter, o que ela faz? Ela monta os arranjos e os buquês a partir de histórias das pessoas. Então, se você vai comprar um buquê lá, não vai... Hoje ela tem algumas armações que ficam prontas, porque a gente tem essa atividade presencial, mas ela vai saber, para quem que é o buquê? Você vai presentear ou você vai se presentear? Com certeza, né? Tem psicologia aí. É um divã, as pessoas... Não, as pessoas, às vezes, ela fazia tudo isso online, né? Durante um bom tempo ela fez a situação online. E hoje em dia, já tem um ano que ela está aqui com a gente no presencial. Ela, será? Isso aqui foi, vamos arriscar, né? Põe aí. E pra gente foi uma surpresa muito boa, porque é um ambiente muito gostoso. Então ela fazia os arranjos, deixava aqui e tal. E aí, como essa atividade dela começou a ficar permanente, né? Ela ocupou um dos quiosques. Porque assim, eu tenho um lado romântico, né? Eu gosto muito daquele filme, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Sim. Então, assim, esses pequenos prazeres da vida, eu acho assim, quando eu olho o café aqui, as flores ali, sabe? A gente sai do automatismo e começa a ter um olhar diferenciado para as coisas, né? É difícil você fazer isso todos os dias, o tempo todo, mas é importante demais, isso alimenta a gente. Então, é perceber... A vida é feita de detalhes, né? Detalhes e momentos ali. Então, a partir do momento que você começa a prestar atenção e apreciar esses detalhes, a gente vive muito, muito melhor. Parece muito clichê isso, né? Não é. Mas é a realidade, assim. Se uma expressão muito antiga, que é o carpe diem, né? É isso, assim. Eu falo assim, gente, eu trabalho aqui nesse ambiente, vai fazer 5 anos. Todos os dias eu encontro uma coisa nova. Às vezes bateu a luz diferente no vitral e refletiu diferente. Às vezes, eu sei, nossa, nunca tinha... Pelo amor de Deus, são 5 anos todos os dias, é praticamente a minha casa. Né? Então, se a gente não se motiva nesse aspecto, né? Um café que você prova, uau, não tem. Se a gente for só vislumbrar o dia que, nossa, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Poxa, não vai. Sabe, o dia que eu tiver o telefone X, o dia que eu tiver o carro Y,
pode ter o carro X, Y, não é isso. Mas raciocinar que a vida não é isso, né? Então, e aí, assim, trazer a Borda Flor para cá também foi um pouco disso, assim, né? E compõe muito o espaço. A gente faz muita atividade junto. Ela tem uma assinatura de flores também. Eu vou lá conhecer. Eu quero ir lá conversar com ela. Agora deixa eu te falar, você falou uma coisa tão legal que eu lembrei de um podcast que eu estava assistindo um dia, não tem nada a ver com café, mas eles estavam falando o seguinte, eu comentei isso no podcast. Quando você faz o bem para alguém, eu acho que você já deve ter ouvido isso, você libera ocitocina, né? A pessoa que recebe o bem, recebe aquilo que você entrega para ela libera ocitocina. E quem assiste tudo isso, libera ocitocina. Eu acho isso tão fantástico. Eu acho que veio bem a calhar com tudo que a gente conversou aqui, sabe? O ambiente, quando eu falo do ambiente de transformação, né? A gente ser agente de transformação, a gente muda a atmosfera que a gente vive. Então, uma das coisas que a gente fala, assim, quando as pessoas passam pela porta, elas nossa, parece que eu estou em outro lugar. E de fato está, por questões de características de arquitetura, mas pela atmosfera que a gente vibra. Eu não sou mística, né, das energias, né? Mas a gente é energia, a gente vibra, né? E aí, quando você está no ambiente, e aí eu entro de novo, assim, a gente não vai agradar todo mundo, porque a gente não, às vezes a pessoa não vibra a mesma energia que a gente aqui. Com certeza. E ok, ela vai se sentir bem num outro ambiente, num outro estabelecimento, né? Mas o que a gente faz aqui é para que seja um ambiente gostoso, prazeroso, que as pessoas consigam partilhar momentos aqui, né? Numa xícara de café, numa conversa, sabe? A gente tem gente que vem trabalhar aqui, vem na perspectiva de ter novas ideias, porque ela está num ambiente fora do comum, né? Algumas, por exemplo, o pessoal está ali reunindo, né? Eles são de uma instituição bancária. Eles, com certeza, têm infinitas salas de reuniões disponíveis para fazer. Vamos mudar aqui hoje Vamos o cenário, mudar né? o cenário. Ontem eu fui numa reunião no meu escritório de contabilidade. Eu queria ter um treco, porque era uma sala branca, fechada, sem janela, sem nada, e tudo branco, 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 branco. Meu Deus do céu, parece que eu saí de lá, a cabeça doía. É um ambiente de trabalho deles, assim, mas eu tô acostumada com amplitude, aqui, com cores, com luz, com coisas que vão mudar, assim, a perspectiva do dia a dia, trazer mais leveza. Aí eu até falei, a gente está fazendo uma transição de contabilidade, né? E aí eu já falei com eles, falei, a próxima reunião pode ser. Será que a gente pode mudar a reunião de lugar? Até para vocês conhecerem o ambiente, né? Uma parte do escritório conhecer a outra, não. Eu falei, não, a gente pode tentar, por favor. As soluções e as ideias vão fluir melhor. Eu falei, gente, não consigo. Tudo branco, assim, branco, um quadro na parede. Mas são realidades que a gente vai tentando trazer. E eu falo que é tudo questão de essência. Não é algo que eu faça forçado, eu faço intencionalmente, porque quando a gente é intencional, a gente realmente cria uma experiência, né? Mas não é algo forçado, assim, eu não estou fazendo algo que não é meu. Eu faço de consciência aquilo que é a minha essência, né? O mercado do café é o mercado do café, né? Mas, obviamente, porque eu tô à frente, acaba sendo parte do que eu sou aqui, né? Com certeza, isso aqui tem tudo seu. Tudo. Tem um Eu acho que deve ter pinceladas assim de muitas pessoas na sua vida, pessoas que você convive, que você conviveu, mas eu acho que tudo se reuniu para ter o seu perfil, a sua
característica, a sua essência, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento, assim, eu já convivi com muitas pessoas e muitas culturas diferentes, né? E a gente aproveitar esses momentos, se permitir aprender com essas pessoas, faz com que a gente mude muita coisa, assim, né? Então, detalhes. Às vezes, quando você convive com uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação, você vai prestar atenção em como você se comunica. Às vezes a pessoa tem uma deficiência auditiva ou deficiência visual e tudo mais. Você vai começar a se perceber como que eu, dentro do meu contexto, como é que eu consigo, porque ela não é a única no mundo, né? Então, quando você vai se percebendo, quando você tem contato com as presas, né? Essa mulher, quando sai, ela vem chancelada, né? Mas, poxa, ela tem que trabalhar em algum lugar, né? Será que quem vai dar oportunidade para ela? Qual foi a realidade que ela viveu? Como que ela se comporta nesse ambiente agora? Né? Muitas das vezes é reflexo do que ela viveu, né? Então, até nisso, o trato, a correção, uma vez um amigo meu falou isso, porque a gente estava no meio de um processo seletivo, não trabalhava com café ainda, a gente estava no meio de um processo seletivo, avaliando uma pessoa que ia chegar, e eu falei, olha, essa pessoa não tem perfil, para mim não passa. E aí ele, não, mas eu sei o tanto que ele mudou, eu sei o tanto que não sei o que, eu acompanhei a adolescência dele, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, você acompanhou a adolescência do outro candidato? Você sabe se ele mudou, se não? Não, eu falei, então você não pode colocar isso na mesa, né? E ele, mas por favor, ele já melhorou muito, que não sei o que, não sei o que. Aí a gente entrou no consenso, aí ele falou assim, TT, ele vai entrar na sua equipe. Eu falei, não. eu fui aqui e falou, e não, ele não tem o perfil, isso aqui, não. Mas você é a única que eu sei que vai ter paciência com ele. Ele já melhorou muito. Eu virei santa agora, né? Isso eu era inexperiente, né? Então eu não tinha muita paciência. Hoje em dia eu tenho paciência. Aí eu falei, não é possível. Aí ele, TT, deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas, elas têm uma história. E aí, fulano cresceu num ambiente assim, 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 assim. Então, tudo aquilo que ele faz hoje, nessas características, tais, que é porque ele repete um comportamento de um ambiente que ele viveu. Então, dá uma oportunidade para ele mudar e viver outra realidade. Tá bom. Isso é bastante tempo, não trabalhava com café, não. E aí, todas as vezes que eu quero esganar uma pessoa que eu vejo, eu lembro disso. Eu falei, ok, o que será que essa pessoa viveu para estar se comportando dessa maneira, né? Então vamos lá, vamos respeitar a história da pessoa e trazer uma outra realidade para ela. Então isso me acompanha muito, assim, né? E ajuda, dá certo? Muitas certo. vezes, né? Nem todas, mas... Então, dá certo à medida que a pessoa se permite enxergar uma outra perspectiva. É batata, assim, ninguém muda ninguém. A pessoa é que muda. Ela tem que o máximo que a gente consegue fazer é trazer a consciência e oportunidade. A disposição de mudança e a constância dessa mudança, né, ela depende da pessoa. Não tem muito. Quer só quando casar... É por isso que às vezes você até consegue, até um certo ponto, ver a mudança em alguém. Mas se você, depois de anos, encontrar essa pessoa, ela pode ou ter regredido ou ter estacionado. Não necessariamente ela vai continuar progredindo, Exato, porque isso depende dela. Né? Depende dela. Você estar num ambiente... Por isso, assim, a gente é influenciado pelo meio. Ponto. Né? Então, se você está num ambiente que todo mundo ama café, em algum momento você vai amar café. Né? E aí, a gente escolher os ambientes em que a gente permeia é importante. Não é você se tornar alienado e falar assim, não, eu só ando com gente que pensa igual a mim. Não é isso.
Mas você, dentro daquilo que você tem contato, você consegue filtrar aquilo que te convém ou não convém. Com certeza. Né? Então, eu não bebo. Ok. Nunca vou conversar com alguém que bebe? Não. Se você não bebe, quando a pessoa descer lá o chopp dela, você pede seu suco, seu guaraná, seu café, seu... Né? Mas é uma pessoa que bebe muito, é alcoólatra. Vai ser seu amigo companheiro? Claro que não, não vai funcionar. Não vai. Né? Então, assim, você vai permeando e criando um ambiente que é propício para aquilo que você deseja. Né? Então, se você deseja crescer, se você deseja expandir, se você deseja... Você tem que andar com pessoas que são maiores que você. Né? Ou que no mínimo querem crescer. Dizem, né, que leões andam com leões, né? O quê? O quê? Finalizar o quê? Não, finalizar já tá mandando a gente embora. Tá mandando a gente embora. Tô falando pra colocar, porque a gente sempre ela começa o papo. Tipo, não, eu que vou servir. E aí, pode pôr café? Entendeu? Aí, tipo, eu vou perguntar pra ela. Vai finalizar, e tipo, finaliza assim pra dar. Pode falar a verdade, mandando embora. Deve estar com fome, vocês não comeram omelete? Não, eu comi. Olha, depois vocês provam um bolinho de laranja também. Então vou fazer a pergunta, Tá tá? Pode pôr café? Eu acho que esse deve ser o de número 12 do dia dela. Deve ser o número 12 esse daqui. Você sabe que hoje eu tô sem conta. Sério, hoje já foram vários, né? Deixa liberado. Reunião. Chega aqui, ela tá em reunião. Aí depois ela entra e não bate papo com a gente. O frio de café. Mas outono, né? Pede muito café. A gente vê, né? Nossa. Esse é o que a gente tomou? Acho que não. Não é. Nós tomamos o blend, né? Sabrina que comanda. O blend eu acho que é um moca da Zancanaro. Da Cris. Deixa eu te falar, a gente estava falando de Brasília aqui, né, e tudo mais, das opções que a gente tem culturais aqui, mas o mercado do café ele é um ponto turístico, né? Isso é uma herança do mercado municipal, né? Eu falo que realmente o mercado do café, eu falo assim, às vezes a gente não tem muita oportunidade de conversar, assim, todo mundo, mas o mercado do café é um espaço de cultura. A gente trata a linguagem do café como um aspecto importante e principal da nossa veia cultural, né? Mas é um espaço de cultura, então a gente pode tratar como um museu, né? É isso. E aí virou um ponto turístico mesmo. Mas isso realmente, a gente deu continuidade ao que era o mercado municipal. Até hoje vem gente atrás do mercado municipal. É até engraçado, assim, porque... Não, é muito engraçado. Já tem 5 anos que a gente está aqui, o espaço ficou 2 anos fechado. Né? Então, assim... Antes de fechar... Aí, a gente, de vez em quando, a gente está mais... inspirado, né? Aí, principalmente Páscoa e Natal, todo mundo vem atrás de bacalhau e azeitona. Meu Deus. Eu falei, gente, vou montar uma barraquinha aqui de bacalhau. Mas a pessoa fechou. Gente, eu vinha sempre, né? Por isso que fechou, né? Porque se vinha sempre, tá fechado há 8 anos. Você não mede. A assiduidade alimenta o negócio, né? Não mantém, por isso que fechou. A gente brinca, mas aí tem o mentira. Mas tem tanto tempo que fechou, moço. A gente tá aqui já. Então a gente vê que tem liberdade, né? Gente, que mas tem muita gente que não acredita. Fala, não, gente, não é possível que tem tudo isso. Tem fácil. Ainda mais que a gente perdeu um pouco a noção de tempo, né? Com essa coisa da pandemia, parece que ficou uma coisa meio louca, assim. A gente vai falar 2019 e a gente já não sabe mais direito.
Isso mesmo. Tem um limbo aí de 2, 3 anos ali que a gente não sabe muito o que aconteceu. E a dinâmica do tempo parece que mudou também um pouco, na perspectiva de que parece que passa muito rápido, porque a gente faz 1 milhão de coisas, mas aí que você vê, não, ainda janeiro, não acabou janeiro, né? O pessoal falou, janeiro é eterno. Tanta coisa aconteceu, 1 milhão de coisas que não, mas hoje ainda é dia 15 de janeiro. Então assim, né? Mas é bem isso. Nossa, muito bom, TT. Eu acho que se a gente fizer o podcast, a gente ainda vai ter muita coisa para falar. Sim. Porque aí eu faço o briefing, tá? Aí você faz o briefing. Não fala que a gente é uma cafeteria, só cafeteria, pelo amor de Deus. Não. Mas o rapaz do briefing, assim, eles fizeram um briefing, né? Aquela história que eu comecei. Fizeram um briefing e me mandaram. Eu falei, bom, eles entenderam que é mercado, estudar, a gente vai falar sobre empreendedorismo legal e tal. Só que eu acho que a pessoa que fez não passou pro entrevistador. E aí, assim, ele começou a entrevista, assim, meio perdido no mundo da lua. E aí a pessoa fala pouco. No final, tava eu quase que como entrevistadora, dona do programa, né? Falando, e aí ele começou a se interessar, e aí começou a perguntar, assim, como se fosse um aluno meu. Aí ele foi aprender a entender, né? Não sei o que. Aí foi engraçado. Eu falei, gente do céu, eu saí, tomei conta do programa do humor. Mas deu certo, né? No negócio. Prometo não tomar conta do seu programa. Não, mas ele é para você tomar conta. É para você, né, ter o espaço todo para você. Aí você separa os sacos pra mim? Maria Eduarda.